Então, para dar início à 10ª sessão do Compartilhando Memórias, eu irei convidar o ex-deputado Agassiz de Almeida para se fazer presente. Eu vou aqui ler rapidamente o perfil dos nossos convidados antes de passar a palavra para eles, viu? Perfil de Agassiz de Almeida. Natural de Campina Grande, Agassiz Amorim de Almeida é formado em Ciências Jurídicas pela Faculdade de Direito da Paraíba e tem uma relevante carreira política, tendo sido vereador de Campina Grande e deputado estadual pelo Partido Socialista Brasileiro. No início da década de 60, participa da fundação do MDB e, em 1986, é eleito deputado federal constituinte, aprovando 67 emendas inseridas na Constituição da República Federativa do Brasil. Foi professor da Universidade Federal da Paraíba, participando da fundação, no ano de 61, da Faculdade de Ciências Econômicas da UFPB. A sua trajetória está diretamente ligada às lutas no campo, participando da fundação das Ligas Camponesas e, no ano de 1964, foi cassado pelo regime militar do mandato de deputado e demitido dos cargos de promotor de justiça e de professor universitário, sendo levado para a ilha de Fernando de Noronha. Com a lei de anistia, retorna a seus cargos em 1979. No ano de 1987, integra a Assembleia Internacional em Santiago, Chile, contra a ditadura de Augusto Pinochet. Após o ano de 1990, deixa a vida pública e dedica-se exclusivamente aos estudos e pesquisas, tendo publicações em todo o Brasil e também no exterior, entre as quais A Nação do Impeachment, O País dos Banqueiros, 500 anos do povo brasileiro, A República das Elites e A Ditadura dos Generais. Bom, esse é o perfil do ex-deputado Agassiz de Almeida. Agora eu irei ler o perfil do professor Arioswaldo Diniz, para depois passar a palavra para os convidados, né? Arioswaldo da Silva Diniz nasceu em Catolé do Rocha, na Paraíba. Graduou-se em bacharelado e licenciatura em História pela Universidade de São Paulo, 1978. Fez mestrado em Ciências Sociais pela Universidade Federal da Paraíba, 1988. Doutorado em História pela Universidade Estadual de Campinas, 1998. E pós-doutorado em Sociologia pela Universidade de São Paulo, 2001. Atualmente é professor associado da Universidade Federal da Paraíba, ocupando também a função de diretor do Centro de Ciências Humanas, Letras e Artes e de coordenador do Núcleo de Estudo da Violência dessa mesma instituição. Possui várias publicações na área da sociologia. Quando estudante, ingressou no Partido Comunista Brasileiro, desenvolvendo uma série de atividades de propaganda junto aos alunos do Liceu Paraibano em João Pessoa e em Catolé do Rocha, durante suas férias escolares. Em 1968, rompeu com o PCB e ingressou no PCBR e, posteriormente, na ALN. Em outubro de 1969, foi preso em plena sala de aula e conduzido ao DOPS, onde permaneceu por 10 dias. Posteriormente, foi conduzido ao quartel da Polícia Militar, chegando a ficar preso por cerca de 1 ano. Foi uma correção que ele fez aqui, que está há 6 meses, sendo condenado à pena de 1 ano pelo Conselho Permanente da Justiça do Exército. Devido à sua situação como militante em movimentos de contestação ao regime militar, foi impedido de ingressar na Universidade Federal da Paraíba. Bom, lido o perfil, eu vou passar a palavra para Agassiz de Almeida, que terá meia hora para fazer seu relato. Depois o professor Arioswaldo Diniz terá também meia hora para fazer seu relato. Em seguida, a gente abre para perguntas dos presentes, tá certo? Então, uma palavra para o professor Agassiz. Professor e colega Paulo Constantino, colega, co-participante da mesa, Arioswaldo Diniz. Senhora professora e minha colega Lúcia Guerra, com muita satisfação nessa noite, reencontrar com meus colegas, com essa geração
com esse tempo do saber, onde algumas décadas eu estive por aqui. É com satisfação reencontrar esse instante que nos traz uma sensação do saber e da inquietude da mocidade. Dessa presente geração de hoje, interrogativa, irrequieta, buscando destinos e caminhos também. O que nos traz nessa noite aqui? O encontro da história e da memória histórica. O encontro da história. O homem, meu caro Paulo, já dizia Aristóteles, é um ser político. Mas nós somos ainda mais, muito mais ainda, um ser histórico. É a história que nos move. É ela o carrilhão da vida humana. A vida é um drama. Não é apenas uma passagem de uma razão biológica. A vida de cada ser humano é uma página biográfica do mais humilde camponês de Sapé ao maior pensador mundial. A vida é um fenômeno muito forte, em torno dos quais nós estamos inseridos. A vida, essa mutabilidade que nos faz interrogantes de minuto a minuto, de hora em hora, para onde vamos, o que devemos fazer, a razão de qual ou pelo qual nós estamos aqui. Jovem ainda, nos meus 23 anos, fundei a Faculdade de Ciências Econômicas de Campina Grande. Era sonho nosso, de Mário Moacir Porto, construímos a Universidade Livre do Nordeste, com sede em Campina Grande. Eu um dia levei, professora Lúcia Guerra, para o amigo e grande antropólogo Darcy Ribeiro, o projeto da Universidade Livre do Nordeste. Ele olhou assim e disse: menino, eu tinha 20 e poucos anos, o que é que você faz? Eu digo: ministro, eu organizo Liga Camponesa no Nordeste, eu sou promotor de justiça, fui aprovado, eu sou professor da Universidade da Paraíba, mas a minha aspiração é fazer uma Universidade Livre do Nordeste, para preparar o homem, não dentro de um compartimento, não dentro de um compartimento rígido, mas criar uma consciência crítica da sua história. Preparar o homem para ele ter uma visão do mundo, não um mero oferecedor do mercado. O homem não é apenas um oferecedor, uma mercadoria, uma coisa, no regoteado de mercado. Não, o homem é muito mais. O ser humano é uma consciência em busca de alguma coisa, muito mais do que um mero consumidor de mercado. Eu disse ao professor, grande amigo, que muito me orientou, inclusive me levou a conhecer Pablo Neruda, em Valparaíso. A construção do sonho nosso, de Mário Moacir Porto, de uma plebe de jovens da Paraíba, em fazer plantar aqui, no Nordeste brasileiro, a Universidade Livre do Nordeste. A estupidez, a monstruosidade, a cegueira do militarismo arrancou de nós esse sonho. Todos fomos arrastados no furacão da imbecilidade humana.
Todos fomos tragados na estupidez de um militarismo que nada havia, a não ser bota de soldado. Fomos arrastados pela sanha de homens que só tinham visão de quartel. Nós olhávamos o mundo e eles um quartel. Nós olhávamos o caminhar das gerações e eles meia volta vou ver. Nós queríamos uma humanidade menos injusta, eles queriam uma humanidade debaixo das botas do soldado. Ocorreu o conflito, o choque de gerações. Uma geração que olhava para o futuro e o militarismo que queria se apegar à meia volta vou ver. Deu-se o choque. O Brasil sofreu 21 anos de sombria ditadura. As ligas camponesas que nós fundamos, eu, Francisco Julião, Miguel Arraes, Gregório Bezerra, Assis Lemos, João Pedro Teixeira, Pedro Fazendeiro, foram violentamente destruídas. O militarismo lançou sobre as ligas camponesas, que era um grito de 10 milhões de camponeses contra um latifúndio de 4 séculos de opressão. Destruíram as ligas camponesas, mas não arrancaram das gerações a consciência de uma permanente busca da liberdade. Eu disse isso há 2 meses, ao lado de Elizabeth Teixeira e Ricardo Coutinho. Arrancaram da gente, naquele instante, há quase meio século, um sonho de fazer esse país de banqueiros, de uma elite cruel, porque não há mais perversa. Eu conheço muitos países do mundo. Não existe uma elite brasileira pior do que essa. Não existe uma elite mundial pior do que essa brasileira. É pior do que a indiana, porque a indiana se divide por casta. Essa brasileira é cretina e cínica. Ela é cínica. Ela fecha 10 hospitais para construir um viaduto, e esse viaduto para ser roubado por empreiteiras e políticos. É uma elite tão cruel que mentirosamente ela diz, Paulo, nós pagamos muitos impostos. Uma vez eu estive numa reunião com grandes empresários de Recife, e eles cinicamente, uma roda cheia de cachaça e uísque, doutor Agassiz, nós pagamos muitos impostos, eles riquíssimos, um tinha 100 impostos de gasolina, outro tinha não sei o quê. Ele me fazendo uma sensação de idiota. Doutor Agassiz, nós pagamos muitos impostos. Repetiu isso como se eu fosse um idiota. Mentira. Eu digo, vocês não pagam impostos. Toda a carga tributária do Brasil, que é um sistema fiscal cruel, cai sobre nós, assalariados, e sobre o povo, consumidor final. Você vai comprar uma camisa dessa, paga 42% de imposto. Arranca do meu salário, do nosso salário de professores, 27%. É uma das mais cínicas elites do mundo, essa do Brasil. Vocês vejam, jovens que aqui estão, uma elite militar. É o único país no mundo que os genocidas e torturadores não foram punidos. No meu livro, A Ditadura dos Generais, eu estive em diversos países da América do Sul para saber os porões do militarismo argentino, do chileno, e encontrei os criminosos arrastados aos tribunais e condenados. Aqui no Brasil não. Aqui é o cinismo, é a impunidade satisfeita, é o riso cínico. Os torturadores estão aí desfilando.
destilando cinicamente, como se fosse herói da pátria. Criminosos de lesa humanidade estão por aí. Nenhuma punição. Até uns se glorificam, falando que foram lutadores na guerrilha do Araguaia. Covardes, 10 mil homens mataram 70 jovens. Eu estive lá na fundação do Memorial do Araguaia. Fui um dos criadores e inspiradores do Memorial do Araguaia. O que eu vi, uma pleide, um punhado de jovens, idealistas, sonhadores, dentro de uma floresta, cercado por 10 mil homens do exército, foram mortos, assassinados brutalmente e os seus corpos lançados para os abutres da floresta, desaparecidos. Foi o pior na história da humanidade. Se desconhece um crime tão... Nem Hitler fez isso. Torturar, matar e esconder o corpo da vítima. Nem o stalinismo, nem o nazismo conseguiu executar um crime com tamanha monstruosidade humana. Não condenou apenas o combatente jovem de 20 anos. Eu disse a um general do exército, meu contraparente em Recife, o exército foi monstruoso. Jovem de 20 anos, 18 anos, de 20 e poucos anos, carregando sonhos de lutadores, carregando utopia, foram arrastados à morte estupidamente, fuzilados e mortos. Eu disse a esse general, e por que o exército não se penitencia diante desse erro tão grave? O que aconteceu? Eu vi na face que me ouvia o riso cínico. Eu vi nos olhos que me fitavam uma reação de deboche. Era uma guerra. Era uma guerra. Ele olhou para mim, isso era uma guerra. Qual guerra? Que guerra foi, seu general? 70 jovens, um dos maiores feitos da humanidade. 70 jovens nas selvas do Araguaia, mortos, executados, torturados e os seus corpos lançados aos abutres. O cinismo falou mais alto. Eu silenciei. Quando o cinismo é muito grande, cessa a condição humana. É aí a história da covardia da ditadura militar no Brasil. Agora, nós aprovamos, está em tramitação no Congresso Brasileiro, a Comissão Nacional da Verdade. Estivemos no Recife há um mês atrás, ao lado do filho de Gregório Bezerra, da filha de Julião, de Clodomir Moraes, de grandes líderes que resistiram no Nordeste, para fazer a Comissão da Verdade funcionar. Se nós não podemos condenar os genocidas e os criminosos, ao menos queremos saber a cara dos bandidos. Se não podemos condená-los, porque o país é de uma elite cínica, onde foi feito um pacto da elite política com a elite militar, que nós possamos, pelo menos, saber a cara do torturador e do criminoso cínico. Aprovamos a Comissão Nacional da Verdade, foi aprovada na Câmara dos Deputados, com grandes concessões da Presidência da República. Foi feito grandes concessões. Prazo de 2 anos. 7 membros. Condições de não apurar os crimes dos bandidos fadados. Então, mas pelo menos há alguma luz mais na frente.
Vamos marcar para a história. Se nós não estamos construindo nada, nessa hora nós estamos construindo a história. Esse instante tem história, tem vida, tem sonhos, tem lutas, tem esperança de gerações, tem vida que viveram aqui nessa universidade, tem colegas que foram expulsos, condenados. Eu fui demitido em abril, logo no primeiro mês. O reitor nomeado, Guilherme Martins, só capitão do Exército, tentou me interrogar e oficiou para eu aparecer aqui numa comissão dele. Eu nunca respondi. Eu não tinha diante de soldado. Aprendi na vida a liberdade de pensar. Acreditei na consciência iluminista da minha formação política. Tinha uma consciência dialética da história que uma cultura me arrastou. Acredito numa concepção da vida humana como uma razão de ser da vida, mas não aceita a covardia humana. É isso, os jovens de hoje, homens de amanhã. É difícil trabalhar consciências. Por quê? Porque uma mídia eletrônica, uma mídia televisiva, uma mídia impressa, todo dia joga nas mídias e nas consciências uma torrente de mentiras. Você liga as televisões, internet. Como nós podemos nos situar diante disso? Dessa enxurrada de mentiras, de hipocrisias que uma elite conlueda com um intelectualismo mais tacanho. Você paga o intelectual para ele mentir. No Brasil, meu livro, A República das Elites, conta como o intelectual brasileiro é vendido. Com a exceção de alguns poucos. Saramago uma vez me disse, Zé Saramago, lá nas Ilhas das Canárias, Almeida, como é difícil encontrar homens nessa humanidade. O seu livro tem algo de profundo, porque você foi ouvir, procurar canárias. Eu disse, mestre, eu não fui procurar canárias, porque canárias são quase todos. Eu fui procurar homens. Foi difícil encontrar. Os intelectuais brasileiros, vocês podem olhar, com raras exceções, não tem um poema contra a tortura. Não existe um ensaio, um romance que descreva a grandeza do sonho dos heróis da ditadura, dos heróis do Araguaia. Você não encontra um livro, um romance, uma poesia, um poema que fale dos sonhos dessa juventude que foi morta. Quase 400 desaparecidos. E milhares de torturados. Uma vez, eu fui preso em Fernando de Noronha no dia 11 de abril de 1964. Logo nos primeiros dias do golpe militar. Fui desterrado à ilha de Fernando de Noronha pelo crime de sonhar com uma humanidade menos injusta, pelo crime de querer fundar a Universidade Livre do Nordeste, pelo crime de ter como deputado estadual organizado as ligas camponesas ao lado de Francisco Julião, Miguel Arraes e tantos líderes políticos. Fui arrastado, como desterrado à ilha de Fernando de Noronha. Eu disse no interrogatório aqui ao coronel Edinaldo Dávila Melo: vocês podem arrancar de mim o cargo de professor da universidade, vocês podem arrancar de mim o cargo de professor, de promotor público, de justiça, vocês podem arrancar de mim o sonho de fazer uma universidade do Nordeste, vocês podem arrancar de mim
o mandato de deputado estadual. Mas vocês não arrancaram de mim, disse ali no quartel dos 15, a minha honra política ideológica, minha concepção ideológica que eu carrego. 15 anos, desde o golpe militar, quase 15 anos, não, quase 50 anos, deixei a política e fui me dedicar ao estudo do pensamento humano. Fiz alguns livros e outros tantos de repercussão nacional e alguns até internacional. Mas procurei, com livros, com a obra, fazer um pensamento que fique para a juventude. Fixei no pensamento daquela obra uma visão que amanhã, o homem que hoje é jovem, 20 anos, ele deve estar preparado para ter consciência do que é o futuro, do que é o drama da vida. E mais ainda, repetindo, a vida não é um drama em busca do mercado, ao consumismo, esse consumismo cretino do shopping centro, esse consumismo onde se perde a consciência dos valores humanos. Hoje só se pensa em quê? É consumir, é um carro bonito. Os mais endinheirados vão para Orlando, na Disneylândia, desfilar, assistir o desfile de um capitalismo insensato que agora está em crise. Desfilar a ostentação do poder econômico. Eu não conheço nada daquilo. Um dia perguntaram, o senhor não conhece? Não, eu nem conheço, e tenho um verdadeiro nojo daquilo. Porque é fantasiar a consciência dos jovens. É levar as crianças, os adolescentes de 8, 10, 15, 20, poucos anos para assistir aquela parafernália. A vida não é aquela parafernália. Na Disneylândia, a vida é uma constante luta. É a consciência crítica de cada um de nós devemos ter das circunstâncias e dos circunstantes. A vida é uma visão dialética, como disse Karl Marx, do mundo e dos fatos e acontecimentos que giram em torno do mundo. A vida não é um sonho da Disneylândia. A vida não é um passeio pelo shopping center de João Pessoa, de Recife, de Paris, de Londres, não. A vida é uma consciência dos valores. Os valores educacionais, os valores culturais, os valores históricos. Esta é a vida para a qual vocês devem se preparar. E é bonito, é forte você ter consciência da dignidade humana, de olhar o seu companheiro e ver que ele se define pela a força do seu caráter, não pela patifaria, não pelo dinheiro que ele carrega. Eu como constituinte ainda trago alguma sensação de erro. Na votação da constituinte eu ainda trago algumas sensações de erro. O erro, eu era professor aqui, dessa universidade. Votei pela universidade pública, geral e gratuita. Eu errei. Não pode ser pública e gratuita para quem pode pagar. Uma universidade não pode ser pública e gratuita para aquele filho de papai. Essa universidade não é uma universidade autêntica. Autêntica é aquela que vai buscar os valores e não deixar uma enxurrada de filho de papai sem pagar nada. Eu estava ensinando na universidade aqui na Paraíba, aqui na universidade, e um filho de papai, isso há uns 20 anos atrás, botou os pés na mesa. Ele era filho de um grande plantador de tomate, muito rico, em Petrolina. Botou os pés em cima da mesa assim, os pés. Parecia um cavalo com os pés. Eu perguntei, você jovem, você vem da onde? Eu vou me retirar aqui da casa, daí você vem me ensinar e eu fico aí. Por que você tem direito de colocar os pés, tirando a visibilidade dos seus colegas? É assim. Por quê? Por que isso? Porque ele não sabia
o valor de uma educação. Ele não sabia o preço tão grande de um sacrifício da nação me pagando como professor. Mantendo uma universidade cara, essa universidade é cara para manter. Toda a estrutura dela é cara. Funciona aqui milhares de professores. É caríssima a estrutura dessa, eu sei. No orçamento da União eu participei para levar dotação orçamentária aqui para a universidade. E os filhinhos do papai desfilam tranquilamente. Esses foram alguns erros que eu cometi. Erros da condição humana. Voltando ao tema, duas fatos eu quero trazer, encerrando minhas palavras. De profunda significação nessa noite. O convite me honrou, porque eu estou deixando para a memória do tempo o depoimento de um homem que há 50 anos foi fiel aos seus princípios. Das Ligas Camponesas, na Assembleia Nacional Constituinte, como deputado constituinte, e na construção das minhas obras literárias. Eu deixo para o pensamento da juventude da minha terra, do Brasil, dessa universidade da qual um dia eu fui professor, esse pensamento de que não é a razão consumista nem o jogo de mercado que deve conduzir vocês. É uma consciência crítica dos valores humanos, de que o professor é digno no trabalho que ele tem, incessantemente, de conduzir saber. Que o trabalho digno do professor levar o que ele carrega de mais forte, que é a sua condição de cultura, e levar para vocês. Essa foi uma das grandes sensações que eu carreguei quando fui um dia professor, quando um dia lecionei. Encerro, portanto, nessa noite, com muita alegria e ao mesmo tempo uma sensação de que me encontrei com a minha juventude nessa noite. 50 anos nos separam do dia que eu fui preso em Fernando de Noronha e perdi a casa de professor daqui. E hoje eu falo para a história do meu país. Muito obrigado. Agora